Bebê Rena é a nova série da Netflix que tá fazendo muito sucesso. E hoje eu vou falar tudo sobre ela. Vou contar um pouco sobre a história, contar o que é verdade ou não e fazer uma análise sobre. Pra quem não me conhece, eu sou o Klaus e sejam bem-vindos. Bom, só para deixar claro que esse vídeo vai ter bastante spoiler, então se você não viu, o que eu acho muito difícil, vai lá ver que é bem curtinho, são 7 episódios só e vale muito a pena. Em Bebê Rena a gente vai acompanhar a história do Donnie Dunn, um cara que trabalha num pub e um belo dia ele tava lá trabalhando e chega uma mulher extremamente cabisbaixa e triste. Então, para alegrar ela, ele resolve dar um copo de chá por conta da casa, mas mal ele sabia que isso ia ser a pior decisão que ele ia tomar. E bom, Bebê Rena é inspirado em uma história real. E quem viveu essa história é o Richard Gere, o roteirista, produtor e protagonista dessa série. Tudo que ele viveu tá nessa série. E é muito incrível a gente ver o quão forte esse cara é, porque, querendo ou não, é uma história muito pesada, muito traumatizante, né? Não só essa história da Stalker, mas, né, todas as questões de abuso que a gente vê na série, que é uma coisa impensável. E ver como ele consegue atuar nisso, trabalhar nisso, é incrível. Essa série vem de uma peça que ele escreveu. Essa peça era um monólogo e ele estreou ela em um festival lá na Escócia, que inclusive é citado na série, que é o Festival de Fringe, que fica lá na Escócia, que inclusive quando ele vai lá pela primeira vez, em 2016, é quando ele encontra pela primeira vez o abusador dele, né? Agora falando sobre os episódios, é muito interessante a gente ver como essa série vai brincando com a gente. Então os primeiros episódios a gente fica com raiva do Donnie, porque querendo ou não, pelo que a gente entende, ele tá meio que brincando com ela, fazendo como se ela fosse uma espécie de entretenimento, ou que ele tenta ser solidário demais, mas a gente não entende muito bem por que ele tá fazendo isso. Continua ajudando, por exemplo, quando a Marta tá no ponto de ônibus na frente da casa dele, ele vai e ajuda ela, sabe? A gente pensa, deixa ela lá, mas aí chega o quarto episódio, que é uma bomba, né? Uma bomba no bom sentido, né? Até no início do episódio tem o aviso, né, que vão ter cenas de abuso sexual, mas eu não esperava que fosse ser uma coisa tão visceral assim. E a gente entende que na verdade o Donnie é uma pessoa extremamente traumatizada e também uma pessoa muito passiva, né? A gente vê que ele não consegue deixar de fazer coisas que mesmo que ele não queira, ele faz só pra agradar ou se sentir melhor em um ambiente. Então a gente vê isso com o que vai ser o futuro abusador dele. Então primeiro o cara fala, vamos se drogar, ele vai e aceita. E vai pra casa do cara, que é quando ocorre pela primeira vez o abuso. E como ele mesmo diz na série, ele não entende o porquê ele continua voltando. E a gente também não, e a gente vai ficando muito agoniado com aquilo tudo, porque ele continua indo em uma situação extremamente desconfortável e que tá acabando com a vida dele. E é um episódio que ele vira completamente a série. E é muito interessante porque essa série ela deixa claro pra gente que não tem um vilão naquela história. Por mais que o Donnie seja a principal vítima, a Marta, querendo ou não, é uma pessoa completamente desequilibrada e doente. Então, como ele mesmo diz, a prisão não seria a melhor forma de tratar isso. Tanto que, né, segundo a série, a gente não sabe se isso realmente aconteceu na vida real, porque a identidade dela não foi revelada. Ela foi presa diversas vezes e não mudou nada nela. Então é óbvio que ela precisava de uma ajuda psiquiátrica pra tratar isso que ela tinha. E falando sobre a Marta, a gente tem que falar sobre a Jessica Gunning, que é a atriz que faz ela, que, meu Deus, que papel incrível. Ela consegue alternar muito. Então a gente vê ela em momentos calma, sendo fofa, em momentos tristes, ou em momentos explosivos, que ela agride pessoas e é... Nossa. E uma coisa muito importante é que eu vi muitos canais no YouTube falando e teorizando sobre quem seriam os personagens da série na vida real. Que obviamente o Gad, ele mudou os nomes e as aparências dos personagens. E eu vi diversas pessoas postando teorias de quem seriam. E isso chegou em um ponto em que muitas pessoas no caso, começaram a atacar uma pessoa em específico e acusando injustamente. Então o Gad teve que ir nos stories no Instagram falando que não era aquela pessoa e que o intuito da série não era esse. Então é um tema que a gente tem que ter muito cuidado, porque é um tema muito delicado. E também vi muitas pessoas tentando buscar a verdadeira identidade da Marta
E bom, agora eu vou ler as aspas que ele falou. Existem certas proteções. Você não pode simplesmente continuar a vida e o nome de uma pessoa e colocá-la na televisão. E obviamente estamos cientes de que alguns personagens são pessoas extremamente vulneráveis. Então você não quer tornar a vida delas mais difícil. Então você tem que mudar as coisas para se proteger e proteger outras pessoas. E outra coisa muito interessante que ele também falou foi sobre a Jessica Gunn. Porque segundo ele, ela não tem nada fisicamente de parecido com a verdadeira stalker dele. Mas, quando ele via ela atuando, ele ficava completamente assustado e conseguia enxergar ela ali. Isso, segundo ele, se dá porque ela fazia exatamente como a verdadeira stalker. Nos momentos de surto e desequilíbrio, ela fazia uma atuação impressionante. E a gente consegue ver isso na série. Um momento em específico que eu quero falar é sobre um monólogo que ele faz no penúltimo episódio, se eu não me engano, que é um momento onde ele tá fazendo um show e as pessoas não riem de uma piada dele, e ele simplesmente desmorona e desabafa tudo pela primeira vez. E segundo ele mesmo disse, isso salvou a vida dele. Se abrir com as pessoas, contar, poder finalmente desabafar sobre tudo que tinha acontecido com ele, foi o que salvou a vida dele. Tanto que na própria série a gente vê o quão leve e feliz ele ficou depois disso. E a atuação dele nesse monólogo é uma coisa impressionante. Dá pra ver o quão verdadeiro ele é. Afinal de contas, ele viveu aquilo tudo. E agora eu vou contar uma coisa. Eu tive um momento de curiosidade mórbida e fui pesquisar se esse vídeo realmente estava na internet. E felizmente não está. Se tivesse, seria uma coisa muito positiva, né? E por tudo que ele já passou, ele não precisava de mais isso. Mas caso você pesquise no YouTube, você pode achar vídeos dele fazendo stand-up. E dá pra ver que ele não era um dos melhores naquilo. E bom, isso é tudo que eu tenho pra falar sobre Bebê Reno. É uma minissérie que me surpreendeu muito. Eu não tava esperando que fosse um negócio tão pesado, mas é sensacional. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi o seu episódio favorito, e deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, até a próxima.